Olá! Meu nome é Tássio Reis Eu sou o Lucas Souza. e esse é o podcast de Geologia Geral. E vamos com mais um episódio do Pedradas. Lembrando a todo mundo que também estamos no YouTube e no Instagram. E se você gosta do projeto, divulga para os amigos, fala com todo mundo. E Lucas, isso tá dando certo, Lucas. Estamos voando, rapaz, voando baixo, como diz aí nossos narradores de corrida ao redor do país. E o céu é o limite. Se botarem uma rampa aí, a gente decola. E a gente tem os nossos primeiros patrocinadores hoje, aproveitando esse voo, esse salto de rampa. Agradecer muito aos parceiros do Brasagel. O que é que o Brasagel faz, Lucas? Cara, é uma empresa de consultoria que faz tudo de geologia. Tudo que você pensar, você precisar, locar poço, com o trabalho de geofísica, utilizando o drone, licenciamento ambiental, introdução de atividade de mineração. Os caras fazem de tudo. Então, o que você imaginar, o que você precisar, entre em contato com a Brasagel. Consultoria, meu amigo, é com Brasagel. Gostei do slogan que eu criei aqui para eles. Vamos patentear e vender de volta, né? Triplicar o cachê que a gente tá recebendo aqui. O link, galera, tá aí no feed, né? Na descrição do post. Quem quiser dar uma olhadinha, vale super a pena. A galera é bem profissional assim e, diferente da gente, faz um trabalho bem sério. Pois é. Não ficam fazendo piada nos relatórios, né? A menos que o cliente peça. Não, brincadeira. Mas, Lucas, vamos lá com o episódio. Eu tava esses dias fazendo uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida, né? Que é vendo desenho japonês. Tô lá de bobeira e vejo, caramba, é muita ilha, é muito vulcão, é muito bicho, é muito monstro nascendo da terra. Da onde que vem o Japão, assim? Porque a gente já conversou sobre algumas ilhas, né? A Islândia, o Havaí. Mas o Japão me desperta uma curiosidade particular, porque eu adoro a cultura japonesa, né? Eu sou um otaku. O otaku, como diriam os puristas, né? Mas e aí, me explica, você sabe alguma coisa da formação do Japão e como que o Japão se encaixa no mundo? O Japão, ele, acima de tudo, é um complexo de ilhas, né? Ele soma 6.852 ilhas. Olhei isso hoje para poder trazer aqui, não falar só mais de 6.000, mas é isso tudo de ilha lá que compõe ele. Caramba, tem mais ilha lá do que na Baía de Todos os Santos, hein? Pois é, acredite se quiser. Mas ele é desse jeito assim, né, cheio de ilhas, apesar de ter as principais, que são as maiores, onde você tem as grandes cidades, né? O resto são complexos de pequenas ilhas que você vê alinhadas ali, meio que bem próximo da direção norte-sul, tortinha um pouco para nordeste. Ela está localizada numa situação onde tem vários pedacinhos de placas tectônicas menores. A gente fica falando sempre de, até o momento aqui nas nossas discussões, de Islândia separando a placa eurasiana da placa do Pacífico, a placa sul-americana com a placa africana, então coisas enormes, né? E quando a gente chega ali nessa porção leste da Ásia, que a gente está já entrando no Círculo de Fogo do Pacífico, que foi tema nosso aqui já no programa. Grande episódio, dos melhores. Dos melhores, né? Então, essa parte ali do leste asiático, você começa a ter muitas plaquinhas menores entre a grande placa que compõe o continente asiático e a placa do Pacífico, que é muito grande também. E no Japão, você está ali no encontro com 5 placas tectônicas de diferentes tamanhos. Então, você tem atividade tectônica ativa e muito forte nessa região. E assim como a gente já falou algumas vezes, onde a gente tem colisão de placa, a gente tem vulcanismo. E o Japão é justamente muitas ilhas formadas por conta dessas diferentes subducções que as placas estão tendo entre si ao colidirem, e aí formam várias cadeias de vulcões alinhados, e por isso ele é várias ilhazinhas ali nessa localidade. Entendi, mas eu imagino então que o Japão é bastante antigo, né? Enquanto um território, enquanto um arquipélago, né? Pelo que você está falando, é bem antigo assim, talvez desde antes da Pangeia já tava lá essas pequenas ilhazinhas, essas pequenas placas tectônicas boiando lá, ou surge mais ou menos junto com o continente, com a separação dos grandes continentes que a gente tem hoje em dia? O Japão, justamente devido a essa
sua forma de geração, né, que ele foi formado, ele tem ali sua idade bem atrelada à quebra do Pangeia até a nossa construção da configuração que temos hoje. Então, assim como a América do Sul e a África se separaram, iniciando ali há cerca de 200 milhões de anos atrás, coisas desse tipo, foi onde começou essa quebra da Pangeia, e aí o Japão começa a ter alguns iniciozinhos de vulcanismos naquela região. Eu não sei de cabeça assim te dizer especificamente a idade geológica do continente japonês, mas como ele é esse produto de um consumo de várias plaquinhas tectônicas, elas em algum momento deviam ser maiores, então a gente provavelmente teve ali um longo período de atividade tectônica construindo aquele pedacinho de continente ali, né, do leste asiático. Mas provavelmente deve ter no máximo essa idade de 200 milhões de anos aí, que foi mais ou menos quando começou as quebras do Pangeia. Alguns locais um pouco mais jovens, 120, mas foi mais ou menos nessa época. Perfeito. Você falando dessa quebra de continente, depois dessa junção dos continentes, dessas atividades magmáticas e tectônicas lá, eu tô imaginando assim, como se fosse uma de placazinha tectônica embaixo do mar, que uma começa a se bater na outra e forma uma mini cordilheira dos Andes, e essa cordilheira, os picos maiores ficam em cima da água e formam essas ilhas assim. Mas pela sua cara aqui no vídeo eu já vi que eu tô completamente errado. Não, tá certíssimo. É exatamente assim que a gente tem. Foi só a cara de reprovação normal que você me deu. Mas não foi só o espanto da sua perspicácia e sua linda destreza de poder comparar locais diferentes e entender como o sistema geológico como um todo. Você já tá muito geólogo. Cara, de verdade, eu não sei ainda como que o conselho não me aprovou. Eu, de verdade, não entendo isso. A gente vai conseguir um diploma honorário para você aqui. Honoris causa. Mas o que a gente tem lá é basicamente isso mesmo. Quando a gente fala de placas que estão colidindo, que é o que acontece lá, né? A gente tem a placa do Pacífico indo em direção ao continente asiático e devido a isso entra ali em subducção, começa a descer e causar atividades de vulcanismos. E esses vulcanismos eles vão construindo ali essas montanhas, como você chamou, né? Além disso, a gente tem, como tem colisão de placa, tem rocha dobrando, sofrendo metamorfismo, todo o processo de colisão de placas, mas uma das coisas muito evidentes que a gente tem lá são as presenças de vulcões, né? A gente falou isso de novo no episódio do Círculo de Fogo do Pacífico. Lá a gente tem muita atividade vulcânica, da mesma forma que acontece no Havaí, na Islândia, porque tem mecanismo alimentando esses vulcões. E muito devido a isso, e estar nessa zona de colisão, também é uma região que tem muito terremoto, e terremoto quando é em alto mar causa tsunami. Então é uma região muito agressiva geologicamente, praticamente não permitiria vida, né? Mas os japoneses foram lá se adaptando, sofreram bastante e estão conseguindo construir lá a sua civilização. Impressionante, um povinho resiliente, né? É importante também a gente lembrar que essa grande diferença assim de altitudes, né, como você falou, devido a esses processos todos, a gente tem uma coisa muito importante no Japão, que lá as civilizações elas só conseguem construir e se desenvolver nas zonas planas, porque tem muita montanha, essa região montanhosa não permite muito esse desenvolvimento. Só existem não, né? Mas existem 3 principais locais assim onde as cidades puderam se instalar, que são justamente essas regiões mais planas e são as maiores cidades que tem lá. Muito devido a estar num local muito agressivo, geologicamente sempre foi muito difícil invadirem o Japão. Então o Japão sempre conseguiu invadir muito outros continentes na evolução da sua história, mas nunca foi invadido. Até por isso a gente teve aquele último recurso lá dos americanos na Segunda Guerra Mundial. Olha só, não sabia que essas características geológicas foram um impeditivo para os outros povos, não. Para mim era só que era muito pequenininho e muito pouco interessante entrar numa guerra para dominar lá. Mas legal, bacana. Ghost of Tsushima é uma mentira, porque os mongóis invadem e eu descobri que os mongóis nunca conseguiram invadir. Quando tentaram algumas vezes foram devastados por tempestades. Caramba, que louco, que louco. Quando a gente para ver assim os desenhos, os animes mesmo, a gente percebe que só monstros, né? Basicamente monstros gigantes
Que consegue. Pra conseguir chegar lá, né? Ou ET, tem bastante alienígena também, né? E aí, ou a briga entre eles lá, né? As facções. Ou então é algum bicho que veio de um local que conseguiu sobreviver a essas coisas. Para pensar na geografia do Japão, assim, né? Com muita ilha e muita montanha. Eu sei que o Havaí tem algumas montanhas, eu sei que a Islândia tem algumas montanhas, mas me parece que o Japão é ainda mais montanhoso, assim, com um terreno ainda mais acidentado. Eu tô errado? E por quê? Fiz igual meu professor de quinta série agora. Explique. Gostei, gostei. Não, mas é bem nesse sentido mesmo. O Japão ele é muito montanhoso justamente porque a gente tem esses eventos geológicos que construíram a sua grande diferença nas elevações, né? Então, ao mesmo tempo que você está produzindo uma cadeia de montanhas vulcânicas, porque você está com atividade magmática decorrente da outra placa que está entrando em subducção, devido a essa mesma colisão, você tem ali rocha sendo deformada, e quando a gente deforma a rocha, ela vai construindo uma cadeia de montanhas também. Então, tudo isso se junta e não é só uma placa, né? Lá, como a gente falou, são um contato entre 5 placas, algumas pequenas, outras maiores. Então, você tem muita coisa acontecendo ali ao mesmo tempo. Então, geologicamente, é uma região que tem essa predominância de estar sendo elevada topograficamente, ou seja, está subindo, está crescendo, aumentando sua altitude devido a essas atividades constantes, assim como a gente tem os Andes aqui também, né? E como foi a construção do Himalaia lá com a colisão da placa da Índia com a placa eurasiana. Então o Himalaia foi isso. A grande questão é que ele atingiu um limite que foi crescendo e aí a atividade de erosão hoje está ali meio que controlando. Então não só cresce, né? A gente tem chuva, tem temperismo, tem erosão ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que ela vai crescendo, ela vai sendo consumida e sendo transformada em sedimentos. Então, esse balanço é o que vai determinar qual vai ser a altitude ou a altura dessas grandes cadeias de montanha. Eu acho que isso também é que explica a quantidade de terremoto e a quantidade de eventos sísmicos que tem lá também, né? Esses impactos e esse encadeamento entre as placas tectônicas. Exatamente. A gente tem, devido a essas diferentes zonas de contato entre as placas, você tem uma possibilidade muito maior de ter uma atividade sísmica do que se você tivesse numa zona estável como a gente tem aqui no Brasil, por exemplo. Então você está no meio de uma placa, é muito difícil de você ter uma atividade sísmica. Mas lá onde você está muito próximo de não só um limite, mas 4, 5, a chance de você ter algum sismo, alguma movimentação é muito maior. Aí causa os terremotos, e aí terremoto baixo eles nem sentem, nem ligam mais, né? O terremoto que chacoalhou aqui a Bahia, para o Japão isso não é nada, é uma coisa quase que diária. Estão já acostumados. Então, com eles, as atividades são muito mais intensas e eles já estão mais bem preparados para sobreviverem a isso. O grande problema em relação a essas atividades sísmicas é que às vezes causam problemas nas suas usinas nucleares, por exemplo, né? O Japão não tem petróleo para explorar, então ele era muito centrado na produção com usinas nucleares, e aí quando esses desastres destroem essas usinas e causam medo na população por ter algum tipo de contaminação e tal, aí o pessoal começou a querer tirar e eles tiveram problema para buscar uma alternativa. E é assim que nasce o Godzilla. Exato. Perfeito. Quando a gente para pensar também nessa relação, né, entre os terremotos e a criação de estruturas de engenharia lá, a gente sabe que, como você falou, tem várias molas em prédios, vários ajustes, várias situações bem atípicas da engenharia de lá, né? A gente, enquanto geólogo, e a gente eu me incluo porque tô aí na espera do Confé autorizar, mas tá bem perto. Mas a gente, enquanto geólogo, faz parte dessa construção e desses estudos dessas arquiteturas e dessas estruturas arquitetônicas de lá também, estudando o solo, estudando qual tipo de local é mais provável de ter um terremoto e um terremoto de maior intensidade, qual a melhor área para se construir esses prédios lá dentro. Sim, sim. Não só lá, como aqui no Brasil a gente faz também, né? Algumas empresas têm setores específicos para geologia para conseguirem descrições acuradas de algumas informações que são necessárias para os engenheiros levarem em consideração. Inclusive a Brasagel faz
esse tipo de serviço também. Aqui a gente não limita a publicidade ao início do programa, né? Ao longo de toda a vida. Anunciantes, vocês sacaram qual que é aqui, né? Propaganda boa. Aqui é bom. Mas então, o que acontece é que os engenheiros eles têm que levar em conta as direções das falhas, né? Então, as rochas, quando elas quebram, elas mantêm um certo padrão de quebramento, porque a gente tem as direções das tensões, a mesma coisa. Então, se eu sempre puxar um chiclete, a tendência é que ele vá quebrar ortogonalmente ou num ângulo reto nas direções do que a gente está puxando. Isso acontece na geologia também. Então, se a gente tem tensores empurrando uns em direções aos outros, a gente tem uma tendência de ter um padrão. Então, o geólogo vai lá, ele descreve esses planos, diz as direções deles, porque as obras têm que ser direcionadas para conter esses planos, porque a maior tendência de ocorrer qualquer quebramento de alguma estrutura que for construída vai ser nessa direção, porque já é uma zona de fraqueza, né, geológica. Então isso vem da rocha, fica presente no solo e também vai aí para edifícios se não forem construídos corretamente. E quando a gente para pensar em um monte de ilhazinha, com um monte de montanha, com um monte de terremoto e um monte de vulcão, a gente tem que pensar também em maremoto, né? Que é aquele caos todo que se vê na Indonésia e nas Filipinas. Lá é muito comum de acontecer, pode acontecer, é mais difícil por conta da própria estrutura local. É tão comum quanto os terremotos, né? Porque o terremoto, ele treme a terra se ele tiver ali uma certa proximidade com a zona continental, mas se ele estiver numa zona do mar, ele propaga essa energia, né? A depender da sua intensidade, ele propaga uma grande massa de água devido ao transporte dessa energia. Então, ele tem sim uma grande capacidade de gerar muitos tsunamis. Pelo que eu me lembre das histórias, eu não lembro, eles não têm grandes desastres relacionados a tsunami nos últimos anos. Tem 2 muito grandes, mas tem bastante tempo já que ocorreram. É interessante isso do Japão ser um continente, um pedaço de continente, né? Uma ilha muito pequena, muito restrita, com poucas zonas habitáveis, então eles se concentram muito nessas zonas, tiveram que evoluir muito tecnologicamente e eles hoje em dia desenvolveram tecnologias para tentar se aproveitar dessas energias, gerar energia com a corrente marítima, gerar energia com essa grande vibração de terremotos. Então colocaram grandes equipamentos que balançam quando tem atividade de terremoto e geram energia. Então o Japão pegou e tentou se aproveitar de uma problemática que ele tem que viver aí. E eu acho que é isso que a vida é, né? A gente se adaptar. Sem dúvida, sem dúvida. Como já foi dito aqui, o povo mais resiliente de todos, ou um dos, né? Sem dúvida. Mas você falando de vibração e energia, eu me senti num show do Vitor Clay, do Matuê. E com relação agora às atividades assim, né? As atividades econômicas relacionadas à geologia lá. Você já falou que tem bastante energia atômica, você já falou que lá é interessante também a questão da pesca, né? Não sei se falou, mas é uma ilha, é notório que é uma atividade de pesca. Não é à toa que tem muito sushi, né? Não é à toa que tem muito sushi, não é de graça. Mas pensando assim em atividades relacionadas à geologia, tem algo no qual o Japão seja famoso, como por exemplo aqui no Brasil a gente é famoso pelo nióbio? De minerais não, o Japão também é muito limitado em recursos minerais. Inclusive eles passaram algum tempo da sua história invadindo ali a Coreia do Sul justamente para poder explorar esses minérios e acabaram tendo problemas aí muito mais com relação aos combustíveis fósseis, porque, como a gente comentou, lá não tem ambiente favorável para a geração desse tipo de coisa. Apesar de ter a possibilidade de alguns depósitos minerais, é muito restrito e às vezes só não ocorreu ainda o processo para poder gerar esses depósitos, né? Alguns você teria uma possibilidade, mas você precisa que tenha muito tempo de intemperismo ainda para gerar ele. Então, apesar de possibilidades e algumas ocorrências, não é rico, não. Até porque seus territórios acessíveis são bem restritos também, né? Então, a logística de você ter que construir uma estrada para poder atravessando grandes montanhas para poder escoar
esses minérios, às vezes não vale a pena pelo preço do minério, vale mais a pena comprar o minério fora, porque o gasto com infraestrutura seria muito grande, considerando lá uma questão de volume que talvez eles não tenham. Perfeito. Então beleza, Lucas. Esse foi mais um episódio do Geologia Geral e hoje aprendemos que crie o seu próprio podcast e ganhe o seu título honoris causa, a menos que o Confea não permita. Eu acho que foi isso que aconteceu aí com um escândalo que rolou recentemente. O pessoal estava fraudando a entrada na universidade. Vai ver, o pessoal fez 3 anos de podcast, entrou na universidade com 4 anos para pegar o diploma lá na frente. É um absurdo interromperem um sonho de jovens podcasters. Aprendemos também que tem mais ilha no Japão do que na própria Baía de Todos os Santos. E se duvidar, tem mais comida japonesa aqui do que lá. Não tenho dúvida nenhuma que se come mais sushi aqui do que lá. Aprendemos também que devemos sentir essa energia, curtir essa vibração e fazer um maremoto ou uma música good vibes. Vai gerar muita energia. E muita vibração. Obrigado a todos e até a próxima. Até a próxima, pessoal.